E na última terça-feira, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o jornalista Mark Tawil, inclusive que faz parte aqui da equipe da Jovem Pan com o podcast Alto Performance. Ele é um dos maiores influenciadores do LinkedIn e na terça-feira ele estava ainda na França com a família e no dia seguinte tentaria voltar ao Brasil. Felizmente ele voltou, ele já está aqui em São Paulo e agora conversa conosco. Salve, Mark, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Olha, é um alívio falar com vocês. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Thiago. Que felicidade poder falar daqui do Brasil, do nosso Brasil, embora toda a dificuldade, a angústia, o temor de ficar preso na França tenham passado pelas nossas cabeças e pelos nossos corações. Quando a gente falou na terça-feira, era tudo uma incógnita, a gente esperava ainda o que fosse acontecer. Só para você ter uma ideia, e para os nossos ouvintes também, de terça para quarta teve 89 mortes na França, 1.000 contaminações. De quarta para quinta, quando a gente conseguiu sair da França, 104 mortes. Então, Paris, que quando a gente chegou em 3 de março, tinha mais ou menos 200, 300 contaminações, casos confirmados, termina agora com 11.000 casos confirmados, 4.000 pessoas internadas e dessas 1.122 estão em estado grave. Quando a gente fala em estado grave, a gente fala em morte, porque nem todos os equipamentos servem para todas as pessoas. Quem tem problemas respiratórios, quem está com uma deficiência pulmonar, uma questão de pneumonia muito grave, pode não ter um equipamento. E aí os médicos têm que fazer escolhas. Fala-se ainda que cada caso confirmado, cada pessoa que tem situação confirmada, 15 podem estar circulando pela França não confirmadas. Então a pandemia é uma epidemia fora de controle e na França agora começa a se pensar, inclusive, pedido do governo, se pagar 1.000 euros para cada colaborador, para cada funcionário de serviços de saúde, de gente que trabalha em supermercado, de médicos, ou seja, pessoas que estão na linha de frente. Se fala, inclusive, agora de medidas protetivas para, inclusive, entrega, quando a gente fala em logística, quando a gente fala em, por exemplo, serviços que entregam comida. Você falou agora há pouco nos idosos, aqui na Jovem Pan, o Samidana está explicando na manipulação de produtos, e é isso mesmo. Quando você vai num supermercado, alguém pode ter espirrado naquele produto, ou na mão e pegado aquele produto. Então, o desespero é total. Tem-se muito medo também em relação a abandonar a Itália. A Itália teve os primeiros casos no final de janeiro. Começo de fevereiro, a pandemia inicialmente se alastrou. Hoje, 41.000 casos, 3.500 mortos. A situação é de desespero, não está controlada e, felizmente, a gente pode vir ao Brasil. Ô Mark, um depoimento pessoal seu, na última terça-feira você explicou que tinha viajado para a França, porque você foi a uma festa de família, isso. Sim. Já há algumas semanas, a situação não estava tão grave assim. Zero grave. Então, aí você conseguiu voltar. Como é que foi essa volta? Como é que foi o contato com outras pessoas no aeroporto? Foi praticamente um dos últimos voos da Alitalia. Como é que foi chegar ao Brasil? Air France. Seguinte, Thiago, a gente teve uma experiência muito dúbia na França. A gente foi para um bat mitzvah, para um bar mitzvah, quando a menina faz 12 anos, o menino 13, uma festa familiar que estava sendo concebida fazia um ano. Toda a minha família, por parte de mãe, é francesa. Então fomos meus pais, de 80 anos, minha irmã e meus sobrinhos, meus filhos e minha mulher e eu. A gente chegou em 3 de março, havia pouquíssimos casos, talvez 2 mortes. Jamais se falaria em pandemia. Aquilo foi ganhando corpo, foi ganhando força, houve as restrições, até que na última segunda-feira o presidente Emmanuel Macron foi à TV e citou o isolamento de 15 dias e falou em fechamento do espaço aéreo. De segunda-feira para terça, meio-dia, quando fechou o espaço aéreo para o espaço Schengen, o espaço europeu, até para outros países, começou-se um pandemônio. Ninguém sabia o que ia acontecer. A nossa angústia é ficar preso na França por pelo menos 30 dias. Fala-se em pagar Airbnb, a gente está falando de sobreviver, a gente está falando de se preocupar com os pais. Todo mundo teve sintoma de alguma coisa, talvez até psicológico. Quando a gente teve a confirmação que o voo partiria quarta-noite, a gente ficou muito aliviado, chorou bastante, como você pode imaginar, e aí o voo foi confirmado. Chegamos ao aeroporto por volta de 5 horas da tarde, pegamos um carro fretado, todos de máscara, evidentemente, com as mãos higienizadas. Chegamos ao aeroporto, poucas pessoas de máscara. Aliás, médio, mas nem todas. Quando a gente entrou no avião, muita gente tossindo, sem máscara.
muitos estrangeiros tossindo. Ouvi muita gente falar em espanhol com sotaques do México, por exemplo. Teve gente que eu sei que era do Chile, que eu ouvi a conversa, e teve alguns europeus também, além de brasileiros, tossindo sem máscara, a gente com máscara. Então essa história de ficar a 1 metro, quando você fala numa fila de avião, por mais que você queira, você está preso dentro de um tubo. Eu não sei como essas pessoas chegaram ao Brasil, eu não sei como a gente chegou ao Brasil, porque a gente está isolado durante 15 dias. Mas essas pessoas estão indo para onde? Quando a gente saiu da França, não teve nenhum tipo de controle, nenhum tipo de pergunta. Vocês estão bem? Vocês estão com febre? Vocês estão ok para viajar? E se eu tivesse com falta de ar? Chegamos ao Brasil ontem, por volta de 7 e pouco da manhã. Aeroporto de Guarulhos completamente vazio, só tinha o nosso voo, completamente vazio. Quando a gente chegou a Guarulhos, nenhuma pergunta. Os policiais de máscara, alguns funcionários sem máscara, o duty free aparentemente fechado, a gente passou reto, mas aparentemente fechado, assim como as lojas do duty free da França. E quando a gente chegou aqui não teve nenhuma pergunta. Existiam alguns avisos sonoros, o que para mim é pouco, nenhum tipo de controle para saber de onde a gente estava chegando, quem somos nós, o que a gente passou e para onde que a gente está indo. É gravíssimo o que está acontecendo aqui, se tem voos chegando. Uma outra questão que é importante dizer, Thiago, é que a preocupação com a questão econômica relacionada às companhias aéreas. A Air France está tendo voos cancelados até agosto. A Airbus pensa em aposentar o A380, o Airbus 380, antes de 2021, porque os voos estão sendo anulados. E esse voo que a gente pegou é um dos últimos da França para cá, diretos. Eles estão pensando a partir do dia 23 agora, ou portanto a partir do final de semana, restringir completamente os voos internacionais. Bom, Marco, nosso tempo infelizmente está esgotado. Eu agradeço você mais uma vez pela atenção conosco aqui na Jovem Pan. Eu sei que agora vocês vão se impor uma quarentena e estamos torcendo, vamos continuar em contato com as notícias para que tudo termine bem. Obrigado, viu, Marco? Thiago, só um pedido rápido. Claro. Um pedido rápido. Não subestimem o mal. Não subestimem o vírus. Não subestimem o que está acontecendo fora. A Itália, em 30 de janeiro, tinha 2 casos, tem 41 mil em 1 mês e meio. O Brasil tem 400 e poucos casos confirmados, tem 11 mil suspeitas. Não subestimem. Obrigado, Thiago. Valeu, Marco. Boa sorte para vocês aí.